As Pias das Panelas, localizadas nas margens do Riacho do Quartavo, um afluente do Riacho Jacaré em Poço Redondo, possuem uma história rica e sombria que remonta aos tempos antigos e ao período do cangaço. No passado, essas terras pertencem ao Fazenda Paus Pretos, de propriedade do Coronel Antonio Queixero. Era uma região habitada por povos indígenas que, segundo os mais velhos, enterravam seus mortos nas proximidades das Pias das Panelas. Relatos apontam que antes das terras serem utilizadas para pastagem e plantio, havia muitos indícios de sepulturas indígenas ao redor das Pias das Panelas e nas margens do Riacho do Quartavo. Esse tema do cemitério indígena requer mais investigação, e será tratado com mais detalhes em um próximo texto. Além dos indígenas, as Pias das Panelas também abrigam os corpos de 3 mulheres e 2 homens, todos barbaramente assassinados durante o período do cangaço. As sepulturas precárias desses indivíduos contam histórias trágicas que marcaram a região. A cangaceira Rosinha Soares, companheira do cangaceiro Mariano, foi uma dessas vítimas. Após a morte de Mariano no combate do Cangaleixo, em 10 de outubro de 1937, Rosinha expressou o desejo de abandonar a vida no cangaço e voltar a viver com sua família. Porém, Lampião considerou a ideia arriscada demais e ordenou que os cangaceiros Zé Sereno, Juriti, Balão e Vila Nova cumprissem a sentença de morte contra ela. Rosinha foi executada com um tiro de Mauser no ouvido, nas margens do Quartavo, e seu corpo foi enterrado ali mesmo por seus parentes, que viviam próximos na fazenda Santo Antônio. Até recentemente, ainda era possível avistar a cruz de Rosinha nas proximidades das Pias das Panelas. Outro corpo enterrado ali é o de Zé Vaqueiro, vaqueiro da fazenda Paus Pretos. Após encontrar o cangaceiro Novo Tempo gravemente ferido e com muito dinheiro em seus embornais, Zé Vaqueiro decidiu matá-lo para roubar o dinheiro. No entanto, antes de conseguir levar o dinheiro, os companheiros de Novo Tempo chegaram, e Zé Vaqueiro fugiu sem conseguir nada. Mais tarde, os cangaceiros descobriram a traição e, não perdoando, retornaram à fazenda Paus Pretos, onde capturaram e mataram Zé Vaqueiro nas Pias das Panelas. Seu corpo foi enterrado ali mesmo pelos vaqueiros da região. O corpo de Preta, filha adotiva de Dona Maria das Virgens do Alto Bonito, também jaz nas Pias das Panelas. Ela foi cruelmente assassinada pelo namorado Zé Paulo, após engravidar. Para evitar se comprometer, Zé Paulo esmagou a cabeça de Preta com uma pedra e deixou seu corpo nas Pias das Panelas, espalhando mentiras de que os cangaceiros a tinham matado. Zé Baiano, ao saber da história, ferrou Dona Maria das Virgens e seus 2 filhos em retaliação, mas não encontrou Zé Paulo para fazer o mesmo. Outro caso trágico foi o de Lídia, a cangaceira mais bonita do bando de Lampião, que foi brutalmente assassinada por seu companheiro Zé Baiano após ser denunciada por traição. Lídia, que mantinha um caso com o cangaceiro Bentivi, foi delatada por Coqueiro, um outro cangaceiro apaixonado por ela. Após a denúncia, Zé Baiano foi instigado por Lampião a cuidar de Lídia. Coqueiro foi morto, e Bentivi conseguiu fugir, mas Lídia foi amarrada e espancada até a morte por Zé Baiano, que a enterrou ali mesmo, improvisando uma cruz sobre a cova. Por fim, o corpo de Coqueiro, o cangaceiro delator, também foi deixado nas Pias das Panelas, onde um coiteiro local decidiu enterrá-lo. Após essas mortes, o local ganhou uma reputação assombrada, e muitos caçadores evitavam passar pelas proximidades das Pias das Panelas à noite, alegando ouvir vozes, gemidos e gritos macabros. Após essas mortes, o local ganhou uma reputação assombrada. Caçadores e moradores da região evitavam passar pelas proximidades das Pias das Panelas à noite, principalmente nas áreas onde estavam as covas dos mortos. Os relatos eram assustadores. Alguns afirmavam ter ouvido coisas estranhas, como vozes sussurrando ao vento, gemidos vindos do nada, e até gritos macabros que pareciam emergir das profundezas da Caatinga. Essas histórias alimentaram o imaginário popular, tornando as Pias das Panelas um local de mistério e medo. As pedras que compõem as pias, com suas formas esculpidas pela natureza, parecem vigiar silenciosamente aqueles que se aproximam, guardando os segredos dos tempos passados. Muitos evitam pisar nesse solo marcado por sangue e tragédias, onde o tempo parece ter parado, mantendo vivas as memórias daqueles que ali pereceram. No entanto, para além das lendas e superstições, as Pias das Panelas permanecem como um testemunho mudo de uma era turbulenta. A história desse lugar, cravada nas pedras e no solo árido, é um lembrete das vidas interrompidas pela violência e pelas escolhas que definiram o destino dos que viviam à margem da lei. Hoje, as Pias das Panelas continuam a ser um ponto de interesse para historiadores e curiosos,
que buscam entender melhor o que aconteceu ali e como esses eventos moldaram a cultura e as narrativas da região. Apesar do tempo que passou, o mistério e a aura sombria das pias das panelas permanecem intactos, atraindo aqueles que desejam explorar as histórias não contadas dos mortos do cangaço e dos povos indígenas que um dia habitaram essas terras. O tempo avançou, mas as pias das panelas mantêm seu fascínio e mistério, atraindo visitantes que se arriscam a explorar as suas histórias sombrias. Muitos que chegam ao local sentem um certo desconforto, como se o passado estivesse presente, esperando para ser descoberto. As marcas na pedra, as cruzes improvisadas e os relatos de fenômenos inexplicáveis fazem parte do cenário que ainda hoje ecoa as tragédias de outrora. Historiadores tentam resgatar os eventos que ali ocorreram, mas muitos detalhes permanecem envoltos em mistério. Alguns documentos sugerem que o local foi palco de rituais indígenas, onde seus mortos eram honrados de forma sagrada, antes de o local ser tomado pela violência do cangaço. As sepulturas precárias, escavadas às pressas, e as cruzes de madeira apodrecida são os únicos testemunhos visíveis das vidas que ali se encerraram abruptamente. As pias das panelas, portanto, não são apenas um cemitério, mas um símbolo da dureza da vida no sertão, onde a linha entre a vida e a morte sempre foi tênue. O local guarda as histórias dos índios que ali viveram, dos cangaceiros que ali pereceram, e das lendas que nasceram dessas tragédias. Ainda hoje, o local é envolto por uma aura de respeito e temor. Aqueles que ousam visitá-lo frequentemente o fazem com uma mistura de curiosidade e reverência, conscientes de que estão pisando em um terreno onde a história deixou marcas profundas. As pias das panelas continuam a ser um enigma, um lugar onde o passado ainda se faz presente, esperando para ser desvendado por aqueles que se atrevem a explorar seus segredos. Com o passar dos anos, as pias das panelas se tornaram um marco na história da região, um lugar onde o passado encontra o presente em um terreno cheio de memórias e vestígios de épocas distintas. Os relatos dos antigos moradores, passados de geração em geração, contribuem para manter viva a narrativa desse lugar único, onde as histórias de vida, morte e lenda se entrelaçam. Apesar do avanço da modernidade e das mudanças que transformaram o sertão, o local permaneceu quase intocado, preservando a atmosfera enigmática que o caracteriza. Para os estudiosos, as pias das panelas oferecem um campo fértil para pesquisas que buscam desvendar tanto o passado indígena quanto os eventos relacionados ao cangaço, uma das épocas mais violentas e marcantes da história do Nordeste brasileiro. As histórias sobre os espíritos inquietos, as vozes ao vento e os gritos que parecem ecoar nas noites escuras continuam a alimentar o imaginário popular. Há quem diga que o lugar é amaldiçoado, que as almas daqueles que ali morreram de forma brutal ainda vagam pelas margens do riacho do Quartavo, à procura de paz. Outros acreditam que as pias das panelas são um portal para o passado, onde as almas descansam, mas permanecem vigilantes, guardando os segredos de suas vidas e mortes. Visitar as pias das panelas é, para muitos, uma experiência que vai além do simples turismo. É um mergulho na história, uma oportunidade de sentir o peso dos acontecimentos que ali se desenrolaram e de refletir sobre a condição humana, marcada pela violência, pelo amor, pela traição e pela luta pela sobrevivência. Mesmo com todas as histórias sombrias, as pias das panelas são também um local de profunda beleza natural. As pedras esculpidas pela água ao longo de séculos, as árvores retorcidas pela seca e o céu amplo do sertão criam um cenário que impressiona e inspira aqueles que se aventuram por ali. É um lugar onde a natureza e a história se fundem, criando uma paisagem que, apesar de árida, é rica em significados e memórias. Assim, as pias das panelas permanecem como um ponto de encontro entre o passado e o presente, um lugar onde a história se faz viva através das pedras, das sepulturas e das lendas que continuam a ser contadas. E, enquanto houver quem se lembre e conte essas histórias,